Oi pessoal, Teacher Daniel here, trazendo novamente uma mensagem baseada na Bíblia aqui para vocês. E como sempre a gente está continuando a estudar o Evangelho de João. Hoje a gente vai focar então nos últimos versículos do capítulo 1. A gente tem lido o capítulo 1 e agora hoje então a gente pretende terminar com tanta coisa importante, diversos temas importantes aqui, mas hoje principalmente eu quero chamar a sua atenção para esse tema de seguir a Jesus, né? O que é esperado quando você segue a Jesus, o que Deus espera de você, o que é requerido de você quando você diz que segue a Jesus ou quando você se propõe no seu coração a seguir Jesus. Você vai ver que João tem uma mensagem muito profunda para nós com relação a seguir a Jesus. Então, abre a sua Bíblia aí no capítulo 1 e a gente vai começar do versículo 35 e a gente vai ler até o final do capítulo 1, que é o versículo 51. Então, hoje a gente vai ler João, capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 51. Ok? Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Olha o que Deus fala para nós aqui na palavra. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aqui é o João Batista. E vendo Jesus passar, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo João dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Jesus respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Hora 10ª seria por volta das 4 horas da tarde, ok? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou rocha, né? Ou pedra. No dia imediato, versículo 43, no dia imediato ou no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou culpa, né? Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então, a gente está terminando, como eu disse, o capítulo 1 do Evangelho de João. A gente leu do versículo 35 ao versículo 51. E existem alguns temas aqui que são tão importantes para nós, porque eles são temas que vão ser abordados durante todo o Evangelho de João. Então, você vê que o capítulo 1 ele funciona assim como uma introdução para todo o Evangelho. Importante você notar que essa passagem que a gente leu é a conclusão da introdução. Então, o que está acontecendo aqui?
João, o apóstolo, aquele que escreveu esse evangelho, ele está amarrando essa introdução dele, ele está concluindo. Então, tudo aquilo que ele veio abordando nesse capítulo 1, nessa introdução, agora ele está fechando, ele está amarrando aqui, e para poder começar então o seu evangelho no capítulo 2. Importante você ver aqui que logo no comecinho, no versículo 36, olha o que aparece novamente aqui. Jesus sendo chamado de o Cordeiro de Deus. Isso é tão importante para João, porque ele quer mostrar para os seus leitores que isso foi parte do testemunho básico de João Batista, desde o começo do ministério de Jesus, desde o primeiro momento, quando Jesus foi, entre aspas, revelado para as pessoas, né? João Batista enfatizou que Jesus era, acima de tudo, o Cordeiro de Deus. Por que esse nome é importante? Como a gente viu no vídeo passado, esse nome, esse título é muito importante, porque mostra a missão de Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que é oferecido como sacrifício pelos pecados do povo, né? Então Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele não é um cordeiro qualquer, ele não é um cordeiro que a gente acha lá no meio do corral e traz assim para sacrificar. Não, ele foi dado por Deus, né? De maneira miraculosa. Da mesma maneira que quando Abraão foi sacrificar Isaac, e aí o anjo do Senhor ele fala: não faça mal ao menino, porque agora sei que você ama a Deus acima de todas as coisas, né? Então, da mesma maneira que naquele momento, como substituição, Deus proveu um sacrifício no lugar de Isaac, Jesus é esse Cordeiro de Deus que é fornecido, né, provido pelo próprio Deus para ser substituição pelos pecados do seu povo. Por isso que esse título é tão importante, e João, o apóstolo, o autor do evangelho, ele enfatiza aqui novamente: Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse é o título dele, esse é a missão de Jesus, vir ao mundo para morrer na cruz por causa dos pecados do povo de Deus. Agora, isso é apenas o começo. Por quê? Porque agora nessa conclusão do capítulo 1, João, o apóstolo, então, ele vai pegar dois temas aqui muito importantes que eu gostaria que você prestasse atenção. O primeiro tema que ele vai enfatizar, é um pouco difícil você ver isso na versão em português, é um pouco mais fácil de ver isso na versão em inglês, porque são usados, entre aspas, tempos diferentes, formas diferentes, mas quando você vê a palavra em si, você vê essa repetição. O primeiro tema seria venha e veja, né? Come and see, e enfatizando aquela habilidade de ver, see em inglês. E depois um outro tema aí que é bem sutil, que é o achamos, né? We found, achamos. Por que isso é importante? Porque Jesus convida as pessoas, você vai ver aqui que Jesus ele convida, logo no comecinho, quando ele começa a chamar os seus próprios, os seus primeiros discípulos, né? Aquelas pessoas que vão se tornar os 12 apóstolos. Olha que interessante, logo no começo, quando os dois discípulos de João Batista, eles começam a seguir Jesus, a primeira palavra que Jesus fala para esses dois discípulos, né? Ele fala o seguinte, lá no versículo 39, vinde e vede, come and see, né? Venha e veja. É o convite que Jesus faz de venham, né? Vocês são bem-vindos para ver, venham, né? Esse é o primeiro convite que Jesus faz, venham. Esse venham é um convite meio que para todas as pessoas, especialmente para os seus discípulos, venham. Agora, o ver, ele se torna uma coisa muito mais especial, específica. Esse ver se torna uma coisa bem espiritual, profunda e bem subjetiva, né? E por que será isso?
Primeiro vamos estudar o tema e depois eu vou tentar explicar para vocês por que o ver se torna tão específico aqui. Olha o seguinte, vamos focar aqui então no venham e veja, no vinde e vede, no come and see. A primeira vez que você vai ver isso daí é no versículo 39 então, né? Os dois discípulos de João Batista aponta para Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus. Então esses dois discípulos eles passam a seguir a Jesus. Jesus vendo que esses discípulos estão o seguindo, a primeira pergunta ele faz o seguinte, né? O que vocês estão buscando? O que buscais? Né? No versículo 38. E aí eles falam, Jesus, onde é que você mora? Né? Onde é que você mora? E aí Jesus responde no versículo 39, venham e vejam. Né? Venham e vejam por vocês mesmos. Né? E aí eles viram onde Jesus estava morando, versículo 39, né? Ficaram com Jesus durante um tempo. E aí depois, olha o que acontece no versículo 41. Né? Versículo 41. Eles começam a espalhar a notícia, né, que eles tinham achado Jesus. Então eles começam a espalhar a notícia, né, de que eles encontraram a Jesus, né? E a grande questão é o que eles encontraram, né? Quando você vai e vê Jesus, você encontra alguma coisa. A grande questão é se você encontrou a coisa certa. Por isso que João ele trabalha com esse significado muito profundo dessa questão subjetiva e espiritual, desse relacionamento entre o indivíduo e Jesus Cristo aqui, né? Apesar de você ter vindo e visto a Jesus, quem é que você viu, né? O que você achou? Mas olha que interessante que, da mesma maneira então que Jesus fala para as pessoas, venham e vejam, né? E as pessoas lá falam que achamos, né, o Messias, isso acontece novamente agora como um padrão. Né? Olha aqui, isso começa a se repetir. Olha no versículo 43. No dia imediato, ou seja, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Olha que interessante, né? Jesus encontrou Filipe, né? Não é que Jesus veio até Filipe, Jesus encontrou e fala, né? Segue-me. Se você vê nessa versão em inglês, é o follow me, né? É o segue-me. É Jesus chamando a pessoa para se tornar um discípulo de Jesus. Né? Siga-me, follow me. Agora, você vê então que depois que Jesus encontrou a Filipe e convida a Filipe a seguir, olha no versículo 45 como esse padrão se desenvolve agora. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos. Então você vê aqui que esse padrão dos primeiros discípulos, ele segue esse formato assim de ir, ver e aí depois achar alguém e falar para essa pessoa vir e ver. E aí então você tem um padrão aqui dos discípulos, de discipulado, de seguir a Jesus, que é chamar outros a virem, estes por eles mesmos vêm e eles vêm a Jesus, né? Eles vêm a Jesus e depois eles vão, encontram outros que vêm a Jesus. Então esse é o padrão do testemunho de Jesus, né? do evangelizar, do proclamar esse encontro com Jesus. E é muito interessante esse padrão. Então eu acredito que isso é muito importante para nós hoje, porque parece que nós ficamos muito acostumados com esperar que as pessoas venham, né? E a gente esqueceu que, principalmente aqui no começo do Evangelho de João, o que é esperado de nós é ir encontrar pessoas e convidá-las a virem e verem, né? Então, esse negócio da grande comissão de ide, né, que a gente esqueceu um pouco.
E eu acredito que principalmente nessa época de pandemia, acho que agora a igreja se encontra um pouco crippled, né? A igreja parece que ela perdeu uma perna, perdeu um braço, e ela parece que não está sabendo como reagir, porque a gente agora... Antes a gente esperava, né, as pessoas virem aos cultos, a gente esperava as pessoas virem aos nossos eventos, e a gente acreditou por muito bom tempo que isso seria automático. Bastava a gente fazer a propaganda e as pessoas viriam automaticamente. Então a gente ficou muito enferrujado na questão do ir e encontrar, ir e achar pessoas, né? E agora, nessa época de pandemia, a gente agora não está conseguindo pensar fora da caixa no achar pessoas, no encontrar pessoas, da mesma maneira que Filipe encontrou Natanael, né? E falou o que ele viu e chamou Natanael para vir e ver aquilo que ele tinha visto. E aí a gente agora está tentando lutar contra isso. E é muito importante nesse momento a gente não tentar resolver esse problema apenas pelas nossas próprias forças, mas continuar buscando em Deus e criar essa dependência de Deus e pedindo para Deus, né? Mas eu acredito que também não existe muita mágica para isso, né? Não existe muita mágica nesse negócio de ir e encontrar pessoas. Você tem que ir e encontrar, seja virtualmente, seja ligando, seja mandando uma mensagem, tendo essa atitude proativa de ir e encontrar Jesus e convidá-las para vir e ver a Jesus, né? Mas voltando aqui, então esse vir, esse negócio de come and see, esse tema de venham e vejam quem Jesus é muito importante. Agora, lembra que eu falei que sempre você vai ver essa palavra achamos. Da mesma maneira que Filipe testemunhou para Natanael, né, no versículo 45, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Né? Só que no primeiro momento, Natanael, a resposta dele foi bem diferente. Né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Então ele é meio cético, ele não tem fé, ele não acredita que Jesus, o filho de José, aquele que morava na Galileia, que pode ser o Messias prometido. Mas mesmo assim, Natanael, apesar da sua incredulidade, da sua falta de fé, do seu ceticismo, vai e junto com Filipe, né? Porque Filipe fala no versículo 46, vem e vê por si mesmo, vem e vê. Só que aí em 47, olha aqui, ó, quando Jesus viu Natanael, Jesus lá e dá uma demonstração da sua divindade, porque João, o apóstolo, tem enfatizado isso, né? Jesus existia antes de todas as coisas, né? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael pergunta, de onde é que você me conhece? Jesus responde, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí somente quando Jesus dá uma demonstração de poder, aí que Natanael exclama, né? Ele declara, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas aí, Jesus então, ele termina esse encontro falando isso. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Só porque você viu uma demonstração pequena do meu poder, daquilo que eu posso fazer, você está crendo agora? Você vai ver coisas muito maiores do que estas, né? E aí Jesus então acrescenta, em verdade vos digo. Então sempre quando Jesus vai falar uma coisa importante, ele começa dizendo em verdade vos digo, que traduzido para o grego é o amém, né? Então quando Jesus começa com amém, amém, quer dizer que então ele vai falar uma coisa muito importante. E olha o que ele fala aqui, amém, amém, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, então, é um título de Jesus Cristo, e esse título, então, destaca
a humanidade de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus foi criado, isso não quer dizer que Jesus recebeu, ele nasceu humano, mas depois recebeu um poder divino. Isso não quer dizer que Jesus ele foi homem, mas então o Espírito de Deus ou o ser de Deus habitou nele, não. Desde o começo Jesus foi Deus, e nesse momento aqui então, quando a palavra de Deus usa filho do homem, está somente enfatizando a humanidade de Jesus. Da mesma maneira que Jesus é 100% Deus, ele é 100% humano, ok? Mas voltando, e aí termina, né? O que será que aconteceu, né? Acontece que todos nós então somos convidados a seguir a Jesus. E embutido nesse convite a seguir a Jesus, tá esse vem e veja. Sempre quando nós passamos a seguir a Jesus e quando a gente é convidado a seguir a Jesus, embutido nesse convite, nesse chamado de seguir a Jesus, nós temos essas duas palavras bem sutis, né? Esses dois convites bem sutis, mas ao mesmo tempo profundos. Venha e veja. Isso quer dizer então que existe algo muito individual nesse seguir a Jesus. Come. É você que tem que vir. Natanael não poderia, Filipe não poderia ir no lugar de Natanael. Natanael deveria ir por si mesmo. Da mesma maneira que você deve vir por si mesmo e ter a sua própria conclusão em relação a quem é Jesus. Às vezes nós achamos que a gente pode segurar na barra da calça de alguém, ou a gente pode segurar na mão de alguém e aí no embalo a gente crê junto, né? Não, isso é algo muito individual. Esse chamado de venha e veja é para você. É para você. E é interessante aqui que Jesus, no final desse capítulo 1, ele demonstra isso. Que o convite é pessoal. Que embutido nesse seguir a Jesus está esse convite também de venha. Venha e veja por você mesmo. Experimente quem é Jesus. Agora, existe também esse não apenas o vir, mas também tem o componente do ver, né? Que é um aspecto muito profundo e muito subjetivo. Porque eu sei quem eu vejo quando eu estudo sobre Jesus Cristo na palavra de Deus. Eu sei quem eu estou vendo. Da mesma maneira que Natanael sabia, Filipe sabia, Pedro sabia, André sabia, todos eles vieram até Jesus e tiveram a sua própria conclusão, mas a questão é, qual é a sua conclusão, né? Por exemplo, você que tem acompanhado os nossos vídeos, você tem escutado e visto quem é Jesus. Agora, a grande questão é quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que você tem visto? Essa é uma resposta que somente você pode responder. E lembra que eu falei que isso é uma conclusão onde João amarra todas as coisas e ele volta então para alguns temas para fortalecer o evangelho dele, porque ele vai trabalhar com isso a seguir no seu próprio durante o seu evangelho. Por quê? Porque isso é importante, porque logo lá no comecinho do capítulo 1, olha o que ele fala, né? Olha o que ele fala. Lá no capítulo 1. Olha aqui, ó. Começando no versículo, eu vou começar do versículo 10, tá? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem você vê quando você vê a Jesus através da palavra de Deus? Quem você vê quando você vê Jesus através desse vídeo, dessa mensagem? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
aos quais não nasceram da carne, nem da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eles que creram, que viram também a glória do unigênito do Pai. Olha como ele volta então para esse tema de ver. E olha aqui, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se você vê a Jesus Cristo hoje como Deus, se você crê no nome dele, então é porque isso foi revelado para você. Não é que você teve uma explosão de sabedoria, não é porque você é muito inteligente ou porque você conhece muitas coisas, mas é porque isso foi revelado para você. Deus deu para você graça sobre graça, então, porque você crê, te deu o poder de ser feito filho de Deus. E esse crer te dá a possibilidade de ver a glória do unigênito do Pai. Porque isso te foi revelado. Olha que maravilha. Meu amigo, minha amiga, você que tem acompanhado o Evangelho de João, isso daqui é apenas a introdução do Evangelho. Por isso eu te convido a continuar acompanhando esses vídeos, porque a gente vai estudar muita coisa. Para você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu te desafio hoje a não apenas a escutar esses vídeos, a assistir essas mensagens, mas o desafio que fica para mim e para você é ir e encontrar alguém, achar alguém que precisa escutar essa mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos resgatar das trevas, morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Jesus é Deus, Ele veio para nos dar vida. E esse é o desafio que existe para nós hoje, de continuar encontrando pessoas, achando aqueles que necessitam escutar essa mensagem. Convidar essas pessoas para que venham e vejam por elas mesmas quem é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. E se você quiser conversar, deixa um comentário depois no final desse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso. Manda uma mensagem. Se você quer se encontrar, precisa conversar com alguém, estou sempre pronto para te atender. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Até a próxima.